Bom dia. Bom dia, Caião. Como é que você tá? Tudo em paz? Tô bem. Falar em correr riscos, né, Caião? Uhum. Correr riscos para atingir as alturas, é isso? Bora ler um Timóteo aí, né? Hoje é dia de ler Timóteo, você não acha, não? Timóteo? A Operação Timóteo. Operação Timóteo foi deflagrada pela Polícia Federal. Foi. Hoje de manhã, uma operação grande. Vai de Belém do Pará ao sul. Passa forte por Brasília, no Rio de Janeiro, em Minas, em estados aqui do Brasil Central. É uma operação ampla, 300 policiais federais. Olha isso. E algumas prisões preventivas, outras temporárias e mandatos de coerção, de condução coercitiva. Então, é ampla, é tentacularizada essa operação, e o extraordinário é que escolheram esse nome, Operação Timóteo. Citaram o texto bíblico na justificativa da operação, o que me faz pensar, desde de manhã cedo, quando eu li a primeira notícia, que existam crentes no processo de realização dessa operação toda, porque você sabe, a Polícia Federal, como todas as polícias, estão cheias de cristãos, cheias, e está aumentando. E também tem muitos cristãos no Ministério Público, em vários lugares, gente séria, que tem pavor e ojeriza do que está acontecendo, de toda essa roubalheira sendo feita em nome de Deus, ou usando-se o tráfico de influência praticado em nome de Jesus para fazer essas articulações perversas. É o tráfico de influência de Cristo. Tráfico de influência de Cristo. Então, eu suponho que tenha muita gente crente no processo, porque para escolherem o nome, isso veio de cima mesmo. E o texto bíblico de 1 Timóteo 6:9 está explicitado lá. Você tem aí com você? Tenho, tá aqui. Leia, por favor. 1 Timóteo 6:9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Leia o 17. 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que absolutamente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Rapaz, vamos ver quais são os desdobramentos disso aí, não é? E o nosso amigo Malafaia está conduzido coercitivamente pela Operação Timóteo. Né? Ele entra aí, segundo as matérias, na quarta fase da operação. Estava estruturada a partir do operacional, que era a coleta de prefeitos interessados, a prospecção, que era a coleta de prefeitos interessados nesses títulos de minério, né? E a coisa toda envolve mineração. Alteração no valor dos royalties da mineração. Então, eles tinham essa primeira fase, segunda fase, que já era o operacional, de ver quem era quem aí no processo. Aí ia para uma terceira fase, que já implicava na distribuição de tarefas, e teoricamente o Silas entrava na quarta fase, oferecendo as contas das igrejas para que o dinheiro fosse lavado lá dentro. Isso é o que as narrativas trazem, não é?
Quando a gente acabar esse papo de graça, meio-dia, meio-dia, 1h, já deve ter muito mais notícia sendo apurada. E, por enquanto, este é o cenário. É uma coisa triste, mas inevitável. Ontem mesmo eu falei disso. Anteontem falei disso. Ontem eu fiz uma pergunta, acho que foi ontem, que eu perguntei para você, Caio, você tem certeza absoluta de que isso, tal coisa vai acontecer, que é a queda desse império aí, desses malucos? E você falou, tenho. Mais cedo ou mais tarde? É só uma questão de quando. Mas de que é certo que esse pessoal todo vai ter que lidar com a verdade. Para o bem do povo, para a salvação da alma nacional, para o desvinculamento do nome de Jesus, do emporcalhamento religioso, é necessário que esse corte seja estabelecido por amor aos pequeninos, que são os acachapados, que são os usados, que são os que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e vão sendo manipulados e levados para sempre. O Evangelho é blasfemado no mundo por causa disso. E Cristo é descrido na terra por causa disto. Sobretudo por causa disto. Você não vê as pessoas realmente entrando em estado de descrença por causa de concepções filosóficas. A concepção filosófica, às vezes, já é o terceiro aspecto num coração que começou a história inteira, o processo todo em tal coração foi deflagrado em razão do fato de o indivíduo ter ficado profundamente decepcionado com o que encontrou. Com as mentiras, com a hipocrisia, com a falastrice, com o abuso, com as manipulações, com as seduções, com a insaciabilidade, com a gula abusiva de todos esses indivíduos. E quanto mais as pessoas vão ficando cara a cara com isso, e isso é feito em nome de Jesus, mais enojadas vão ficando. E aí blasfemam de Deus, do mundo, da vida, de tudo. E fecham o coração para o Evangelho por causa dos representantes supostamente desse desevangelho, que aonde chega mata a pureza de Cristo no coração humano. É uma coisa horrorosa, porque em nome de Cristo eles se tornam os mais eficazes agentes de Satanás. E essa aqui é a tragédia. Em nome de Jesus se tornam os mais eficazes agentes do diabo contra o fomento do amor de Deus no coração humano. Isso tudo gritando, berrando o nome de Cristo sem Cristo. O nome de Jesus sem Deus em Cristo. E bradando com veemência coisas sobre as quais eles mesmos são os primeiros transgressores o tempo todo. O que Deus traga esse dia de luz, de temor, de tremor, de juízo sobre a casa dele, como diz Pedro. O juízo de Deus tem que vir primeiro sobre aqueles que se levantam em nome de Deus. Ou como Jesus disse em Mateus 5, aquele que sabe pouco, ousa pouco, diz pouco acerca de Deus, quando erra, recebe poucos açoites, mas aquele que pensa que sabe, diz que sabe, se vende como sabendo muito sobre Deus e ensina o erro, esse recebe muitos açoites. É Jesus dizendo na linguagem simplificada, metafórica. Paulo adverte sobre isso. Todo mundo que anda com Deus no Evangelho adverte sobre isso. O juízo chega primeiro em mim. Em mim, eu em mim que estou aqui, falando de Deus para todo lado, desde jovenzinho, eu não faço outra coisa. Vem sobre mim. Não vem sobre meretrizes e pecadores que passaram a vida
sinceramente dedicados aos seus interesses pessoais e confessadamente isso. Nem sobre mim, que estou aqui falando de Jesus para ti, supostamente ensinando a viver, indicando caminhos. Vem primeiro sobre mim. Virá primeiro sobre quem? Sobre você que me pergunta ou sobre mim que respondo? Virá primeiro sobre quem? Sobre o aluno que quer aprender ou sobre o professor que ensina errado? Virá sobre quem? Entendam, é tudo tão óbvio. Por isso é que se diz o tempo todo, não busque para você lugar, nem posição, nem altivez. Se você é alguma coisa, que você seja plantado onde Deus plante você. Não brigue para fazer as conquistas da sua carnalidade e nem para levar em nome da sua carnalidade Deus para os altos píncaros da sua apenas impessoal vaidade. Porque o dia de rolar a ladeira é inevitável. É inevitável. A gente sendo plantado, se deixando plantar e não buscando nada além daquilo que Deus determine pela natureza espontânea das coisas, fazer de você e plantar você no chão da mais manifesta espontaneidade de ser. Ainda assim, você corre o risco de se envaidecer, de se ensoberbecer, de ir sofrendo pequenos desvios que vão desviando você do cerne da essência. Agora imagine como é que fica o coração do ambicioso, o coração do invejoso, o coração do que se compara, o coração daquele que fica o tempo todo na intenção de ser maior do que uma referência de natureza humana, mundana. Imagina como a corrupção não entra na alma, na mente, nos processos mentais. É sempre assim. E se a gente não cuida do coração, não existe bom, porque nós somos todos iguais, todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. E há aqueles que se entregam com avidez a desejos corruptores, como foi o que o Braulio leu ali há pouco, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9. Desejos corruptores, quais são? Vamos lá. O 17 manda aos ricos deste mundo. Não, 9 é o mais intenso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Olha como é absoluto. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laços. E em laços. E em muitas concupiscências. Muitos desejos, muitas cobiças, muita avidez. Loucas e nocivas. Loucas e nocivas, insanidade pura, olha só, surto. Que submergem os homens na perdição e ruína. Olha. É um vaticínio brutal e ninguém deveria brincar contra isso. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É implacável. E nós temos a história humana inteira dando testemunho da implacabilidade dessas palavras, do poder absoluto dessa descrição, da veemência insofismável dessa profecia e da garantia total do seu cumprimento. Caem em ruína, caem em laço, afundam-se, afogam-se no desejo, na concupiscência, mergulham na insanidade. É o que se diz a todos nós. Portanto, temor, tremor, não se espante com o dia da luz, porque ele também traz muito vento cortante, muita chispa de fogo, muito fogo consumidor. Vem e
PVTV, o canal é você.